Obrigado, senador Paulo. É uma honra vir a essa tribuna e Vossa Excelência está ocupando a presidência dessa casa. Quero aqui, senhor presidente, hoje, ainda lamentavelmente, na mesma linha que o senador Lindenberg acabou de falar, nós vimos um monstruoso ataque contra os indígenas no Maranhão. É inconcebível. As demarcações de terra, imagine, em pleno século nós nos encontramos, 2017, ainda demarcando as terras dos povos indígenas. São 471 terras que estão ainda em litígio, e dessas só 3% foram demarcadas. E a grande demarcação aconteceu exatamente no meu estado. Meu estado hoje eu acho que tem, fora o Xingu ali, as áreas maiores demarcadas, que é a terra Yanomami, Raposa, Serra do Sol, nós temos a área de São Marcos e várias outras áreas ali demarcadas. Então, nosso estado já compensou de forma justa aqueles que são os originários do nosso país. E agora, esses outros estados criam aí essa dificuldade, e mais grave. O governo brasileiro, lamentavelmente, desidratou, esvaziou a FUNAI que, inclusive, é Fundação Nacional do Índio. Nós temos um projeto na CDH que a gente muda isso para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que assim são conhecidos. Então, a lentidão da justiça, as forças ocultas, como dizia Jânio Quadros, que é a força do poder econômico, do capitalismo, atrapalha sobremaneira e deixa a justiça, sobretudo, muito lenta nessa definição. E o resultado é exatamente o que nós vimos agora no Maranhão. Uma verdadeira barbaridade, uma chacina, né, com muita crueldade, onde deceparam órgãos, né, dos povos indígenas. Então, fica aqui o meu grande protesto, não admito isso, é um absurdo. Então, é uma coisa interessante. Por exemplo, nós nunca vimos os povos indígenas pedindo para irem para a área urbana. Ao contrário, eles querem ali nas suas terras, de forma, senhor presidente, de forma sustentável, os povos indígenas, eles podem ser incluídos no processo econômico desse país. Eles podem ter o tratamento e, olha, da mesma forma que tem hoje os assentados da agricultura. Não, da mesma forma não, porque os assentados da agricultura familiar estão a ver navio, estão abandonados. Então é necessário políticas efetivas, verdadeiras, que oportunize os povos indígenas a entrarem no mercado de produção de forma sustentável. Mas vive hoje na penúria, de esmola, de favores, no subemprego e muitas vezes no lixão, como eu vejo hoje lá na capital do meu estado. Que lá não tem políticas públicas para inclusão. Lá tem política pública para maquiagem. Parece que a minha cidade de Boa Vista, ela é uma cidade da maquiagem. Portanto, senhor presidente, vivemos um momento delicado, com violência imperando cada vez mais. Quando o Estado ataca seu povo indefeso, é que está quase perdendo o controle da situação. Eu acabei dizendo agora que o Estado brasileiro perdeu o controle da violência na área urbana e está perdendo essa violência, esse controle também na área rural. Ou seja, de um modo geral, o Estado brasileiro está perdendo para a violência, em todos os seus estágios, em todas as suas situações. Dezenas de fazendeiros e jagunços atacaram um grupo indígena de etnia gamela, decepando mãos com golpes de facão e ferindo a bala um número ainda desconhecido de índio. Uma hora o CIMI dá um resultado, outra hora o governo do Maranhão dá outro resultado, de ordem que nós não temos
com precisão a quantidade de pessoas que ali realmente foram atingidas. Voltamos aos tempos coloniais dos genocídios indígenas. Vários indígenas foram feridos a golpes de facão e paulada quando se retiravam da área do povoado da Bahia, no Maranhão. No momento do ataque, de acordo com os Gamela, a polícia militar já estava no local e não interveio. Aí diz um delegado, tem uma questão aqui, que eles, os Gamela, não são aceitos pela população local como sendo indígenas. Tem uma grande questão aqui sobre isso. Eu mesmo não sei se eles são indígenas ou não, ou se são, diz o delegado. O delegado, aquela autoridade máxima que está ali para garantir a lei brasileira, para garantir a integridade da população, ele diz que não sabe se aquele povo é indígena ou não, como se não fosse indígena, não merecesse o cuidado da justiça. Absurdo. Absurdo um delegado fazer uma declaração dessa. É lamentável, é lamentável. Nós não podemos concordar jamais com a posição de uma autoridade, né, com tanta... com uma fala dessa, né, omisso, lamentavelmente. Deputado da bancada da bala incitou o ataque. Foi apontado como incitador do massacre o deputado federal Aloysio Guimarães Mendes Filho, do PTN do Maranhão, membro ativo da bancada da bala no Congresso. Ele falou à rádio Maracu, atiçando os ânimos contra os indígenas. O deputado foi assessor presidencial do senador José Sarney e secretário de Segurança Pública na última gestão do governo da Rosiane Sarney do Maranhão. Então, veja você, ele, como ex-secretário, que deveria primar pela vida, zelar pela vida, deputado federal, que aqui representando o seu povo, vai para a rádio e coloca aí gasolina nessa fogueira para culminar nessa tragédia que foi o ataque covarde aos povos indígenas do Maranhão. Senhor presidente, também nessa mesma linha, eu quero aqui hoje, senhor presidente, fazer um protesto na diminuição de recursos para a agricultura familiar. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, agricultores de Roraima, senador Donizete, do nosso querido Tocantins, estado que nasceu junto com o estado de Roraima. Quero protestar contra a diminuição dos recursos da Conab para aquisição de produtos produzidos pela agricultura familiar. Vejamos alguns dados que revelam a diminuição de valores que seriam aplicados pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário na aquisição com relação ao pequeno agricultor familiar nos últimos 4 anos do plano anual. Veja esse quadro aqui. Ministério da Agricultura, menos 12%. Os programas Pesca e Agricultura, redução de 68%. Agropecuária Sustentável, menos 68%. Defesa Agropecuária, menos 32%. Tiveram queda acentuadíssima. No Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 7,7%. Redução acentuada do Programa Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar, menos 47%. E o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, menos 38%. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, 14,2%.
A previsão de orçamento para 2017 representa uma redução de 37% em relação à dotação de 2016. Senador, presidente, Paulo, chama a atenção disso, que é muito importante. Senador Arcigo Gás, do meu estado, do querido estado de Rondônia. Em 2012, o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab tinha para a região norte, nossa região, 36 bilhões e 45 milhões. Em 2016, o programa tinha apenas 77%, 27,873 milhões. Em 2012, esse programa tinha para a agricultura familiar de Roraima, do meu estado, 2.625.000. Em 2016, tinha apenas 71% desse valor, ou seja, 1,888 milhões. Ora, essa redução, ela é extremamente sensível, ela é drástica, ela jamais pode acontecer. Esse dinheiro, em 2016, beneficiou 661 agricultores familiares, em 2012. Em 2016, o programa da Conab teve os recursos diminuídos e beneficiou apenas 1/3 dos agricultores, 234. Senhor presidente, senador Paulo, sou economista, auditor de contas e principalmente sou de origem pobre e sei muito bem o quanto o dinheiro começa, quando o dinheiro começa a sumir, senador Arcigo Gás. As consequências não são nada boas para os mais pobres. E Vossa Excelência sabe disso no estado de Rondônia, que tem muita semelhança com o estado de Roraima. Consumir o dinheiro para o pequeno agricultor, some também o dinheiro que circula nas pequenas cidades. E Roraima, que é um estado pobre, sucateado pelos ladrões, precisa mais do que nunca desse recurso para ter um desenvolvimento socioeconômico. Senhor presidente, meu estado é pobre porque as aves de rapina que estão no poder há mais de 20 anos nada fizeram para tirar Roraima do contra-cheque. Ao contrário, nosso estado era, quando o território, o maior exportador de gado bovino, de madeira e de minério. Hoje Rondônia passa das 20 milhões de cabeças de gado, exporta para a Venezuela e Roraima não chega a 1 milhão. Porque as aves de rapinas, os corruptos que administraram muito tempo o nosso estado, não se preocuparam com o nosso povo. Aliás, a Avimor disse que vai sair do Zap porque não tem mais sossego. Imagina, o senador do meu estado disse que não vai mais sair do WhatsApp porque não tem mais sossego, porque estão cobrando dele procedimentos republicanos. Na verdade, o dinheiro que chega ao homem do campo gira em toda a cidade. Ele compra do pequeno armazém, que compra de outro pequeno comerciante. Isso faz com que toda a cidade seja beneficiada. Se tirar os recursos da agricultura familiar, toda a cidade perde, o estado perde. Agora virou moda, todo mundo quer bater no pequeno agricultor. Segundo a reforma da Previdência, que vamos votar contra, penso assim, o homem do campo só poderá se aposentar com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Agora vem a diminuição dos recursos para ele tocar o próprio negócio, para que ele sobreviva com o mínimo de dignidade. Uma pergunta que quero alguém neste plenário, ou quem estiver nos ouvindo, me responda. E o rico? Entra com o quê? O que vai ser exigido dele para aliviar os rombos da Previdência? O contrário. Ontem, nos primeiros dados dos maiores devedores, tinha lá uma empresa com 2 bilhões, da qual o seu Mirelli foi membro. Então, isso me assusta. Onde foi mexido na aposentadoria deles? Como disse o ex-ministro Delfim Neto, que também não tem muita autoridade para isso, a parte que mais dói no corpo humano é o bolso. Bom, disse ele conhece bem, que ele tirou muito dos pobres. Então, ele tem autoridade, sim. Porque tem que doer apenas no bolso do pequeno trabalhador. Por que não pode doer no bolso do grande? Portanto, eu queria aqui mandar um recado para o presidente Temer. Presidente,
Não há sintonia entre o seu governo e a população brasileira. O governo tem que trabalhar sintonizado com a população brasileira. Eu fico triste em ver, por exemplo, a Unibanco com o Itaú se unificando e tendo proposta aí, né, de isenções, de anistia de dívida fabulosas. E a Conab, que tem um trabalho bom, maravilhoso, que coloca o homem do campo na produção, que dá dignidade ao homem do campo, que oportuniza o homem do campo, ela está esvaziada, senhor presidente. Imagine, ela tinha esse ano uma previsão de quase 200 milhões, reduziram para 100 milhões. Senhor presidente, eu quero, e já lhe mostrei esses números, só para o meu estado, para livrar um senador da cadeia, o Estado brasileiro está mandando para lá mais de 200 milhões. E para os pobres do Brasil inteiro, para o agricultor do Brasil inteiro, o governo federal está mandando apenas 100 milhões. Isso é um absurdo, com o qual eu não posso concordar. Eu não vim para cá pelas mãos dos poderosos. Eu não vim para esse Senado pela mão dos banqueiros, pelas mãos dos empresários, pelas mãos dos políticos. Eu vim para o Senado pelas mãos dos pobres. E esse eu tenho que defender. Esse é que toca esse país. É a agricultura familiar que coloca na mesa 60% dos nossos alimentos e que emprega um percentual nesse mesmo patamar. A agricultura familiar é que garante a produção do nosso país.